Nessa parte nós vamos falar um pouco mais sobre as normas globais aplicadas a todos os segmentos da educação. E um dos pontos que nós destacamos é a necessidade da grande observância da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei nova que traz consequências graves para as instituições, todos os segmentos, mas você tem que ter mecanismos de proteção de dados. Então você que participa de uma instituição de ensino tem muitos dados dos alunos, e esses alunos têm que ter famílias, tudo tem que ter a proteção, os profissionais também, você tem que ter a proteção de dados. Você não pode descuidar em relação a isso, que há inclusive penalização, há risco de processos e multas, e a instituição terá que ter um cuidado redobrado para cuidar da proteção de dados. Então fica realmente essa nossa orientação inicial, nesse nosso bloco, da importância de analisarem bem. Não é uma lei nova, a lei ela já vem contemplada, é a Lei 13.709 de 2018, mas ela traz realmente a necessidade de uma aplicação a partir de agora. Então teve um prazo para as empresas se adaptarem, mas esse prazo já venceu e agora temos a autoridade, chamada Autoridade de Proteção de Dados, que foi nomeado, definido pela Presidência da República, e estamos aí com essa realidade. Queremos destacar também a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação de alguns fatos que nós vamos comentar na sequência. Mas queremos, antes de falar do Conselho, falar sobre a formação de professores e assistência. Foi criado um programa com 257 milhões de reais para as ações chamadas de sala de recursos multifuncionais. Então, ou seja, você tem recurso hoje disponibilizado pelo MEC para a formação de professores e assistentes de sala de aula, num programa novo. Esse programa é aplicado a todos os segmentos, serve para a educação pública, privada, básica, superior, mas é um programa de bastante relevância para as instituições todas. Entrando no Conselho Nacional de Educação, nós tivemos a reunião plenária de novembro, com Câmara Básica, Superior do Conselho Pleno. O número não foi muito grande de processos analisados, mas reunião virtual, mas tivemos aí já o resultado dessas decisões, muitos descredenciamentos voluntários, mas muitos processos de recurso também. O Conselho tem sido um órgão recursal de decisões que foram encontradas na Câmara de Educação, nas sedes, e que foram para a Câmara de Educação Superior. Câmara Básica, pouco movimento, Conselho Pleno menos ainda, mas temos aí alguns pareceres que são pareceres que só vão ser publicados mais à frente. Mas houve já a publicação da súmula dos pareceres de outubro em duas partes. Uma primeira parte, um conjunto, e uma segunda parte com outro conjunto de pareceres. E já tivemos também em novembro, então foi um avanço, porque estava bastante atrasado, mas conseguiu botar em dia, tendo a primeira e segunda parte dos nossos pareceres do Conselho Nacional de Educação, através das súmulas. Outro parecer que nós queremos destacar, já no âmbito da Câmara Básica, é exatamente o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio nos sistemas públicos de ensino brasileiro. Então, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução, um parecer que virou resolução depois da homologação, estabelecendo esse direito de matrícula. Então, isso vem muito na esteira das atendimento aos refugiados, a migrantes, que trazem realmente sempre uma mutação muito grande no sistema educacional. Não são muitos em relação ao número de alunos, mas são importantes, e o Conselho fixou base nesse sentido. E a última notícia destacada nessa edição é que a carga horária do tempo de integralização dos cursos de graduação está sendo mudada. Um parecer do Conselho Nacional de Educação, ele foi o parecer 441 de julho, ele custou a ser divulgado, porque tinha detalhes de assinatura, revisão, mas ele altera resoluções anteriores do Conselho Nacional de Educação e muda a carga horária de alguns cursos. Estabelece, não é geral, mas estabelece uma atualização de uma relação que vinha de 2001, 2002, no início da década passada, sendo estabelecida pelo
a duração da carga horária. Lembrando que os cursos têm que ter o número mínimo de carga horária, normalmente, vamos supor, 2.200 horas, 2.400, e são 60 minutos. Então você tem que ter sempre multiplicar por 60, que é a norma que prevê na própria legislação. Então temos aí esse parecer que não virou resolução ainda, que depende da homologação do ministro. Quando o ministro homologar, passa a ser uma resolução, porque o Conselho vai publicar uma resolução que será da Câmara de Educação Superior. Mas já temos o parecer, já temos essas diretrizes, não se aplicam ainda, mas já vale a pena, terá um prazo para as instituições se adaptarem, mas que vale a pena ser analisado por parte, principalmente das coordenações pedagógicas, desses cursos, que são os cursos atingidos. Então, assim fechamos a nossa edição de novembro dos nossos informativos. O informativo de educação superior destaca como primeira matéria o lançamento já do edital feito pelo Ministério da Educação em relação a 2021 quanto ao ProUni, Programa Universidade para Todos. Então já temos aí as normas estabelecidas, o edital 65 de 6 de novembro publicou, estabeleceu todo o critério, o sistema, não mudou muito do que era anteriormente, mas teremos aí algumas pequenas mudanças, mas já estão todas conhecidas, os prazos estão fluindo e naturalmente o número de alunos se deve manter mais ou menos estável. Também foi destacado pelo Ministério da Educação os maiores cursos de graduação por modalidade e rede de ensino. Uma pesquisa feita, um levantamento feito, mostrou quais são os cursos top, quais são os que têm mais demanda, e isso está sendo destacado no portal do MEC, que vale a pena ser analisado, para você ter mais ou menos uma dimensão e ver quantos cursos ainda não estão considerados como essencial, embora seja necessário para o país. Destacamos também os financiamentos da CAPES para os pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorados, tem já um edital e a CAPES financia, na verdade, 1/3 dos cursos de pós-graduação estrito sensu. Então, são recursos bastante vultosos que são aplicados para aquilo que é imprescindível no país, que são os mestrados, doutorados e pós-doutorados. Mas temos aí já os números conhecidos e a CAPES realmente prestando um bom serviço ao país. Destacamos também que essa é uma mudança que traz para todas as instituições de ensino superior. O Ministério da Educação antigamente tinha o pesquisador institucional, exigia, cuidava do censo. Depois o pesquisador foi se transformando no procurador institucional. O procurador institucional tem funções definidas, claramente definidas, e também muitos faziam o mesmo papel do pesquisador institucional, que era do censo. Mas agora o Ministério criou a figura do recenseador institucional, que cuida só do censo. Nada impede que a instituição tenha o próprio procurador exercendo essa função, mas são funções distintas. Um cuida de censo e outro cuida das outras coisas. E a velha figura do pesquisador institucional, ele deixa de praticamente existir, sendo substituído por esse recenseador institucional. E o censo é muito importante, porque se você, por exemplo, não preenche o censo, a sua instituição vai entrar como sendo uma instituição que não oferece curso e vai ter um descredenciamento, pelo menos um processo para o descredenciamento. Então, é uma nova figura que foi aprovada por uma portaria 984 de 2020, 19 de fevereiro, e que reforça exatamente a figura destaca o que era o procurador institucional para o recenseador profissional. E destacamos nessa última matéria do bloco específico do ensino superior, o INEP criando novos critérios da avaliação e atuação de mais de um instrumento, do avaliador, de mais de um instrumento de avaliação. Nós temos um banco de avaliadores que cuidava só de uma coisa, outro de outra, e hoje não. O avaliador institucional ele pode atuar tanto nos credenciamentos de curso, como credenciamento de instituições, tudo depende da expertise dele. Mas é um avanço, porque você cria realmente, não fica aquele que é só especializado nisso ou naquilo. É uma visão sistêmica sempre necessária. Vamos fechar esse bloco e vamos voltar com o bloco geral aplicado à educação.